A gente vai trazendo uma palavra a respeito da ceia do Senhor Jesus. Qual que é o tema da mensagem hoje, irmãos? Está à mesa. De novo, 1, 2, 3 e... tema da nossa mensagem, e o texto está ali, Lucas 22, 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, 21. Arruma que o negócio está no microfone aqui. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Jesus, na sua última noite, ele faz o que nós vamos fazer daqui a pouco, a ceia. E ele institui então aquilo que nós vamos celebrar, que é a ceia do Senhor, que é um dos momentos mais solenes da vida cristã. É a celebração da graça, a celebração da comunhão, a celebração da nossa aliança com Cristo Jesus. Quem tem uma aliança com Jesus, diga amém. Porém, quando Jesus está falando sobre a ceia, ele não vai falar apenas só sobre o pão, o vinho, não, ele vai falar também sobre comunhão, sobre partilha, sobre vida, sobre bênção. Mas na mesma noite em que ele está falando sobre comunhão, ele também fala que tem alguém que está no meio dele, que é um traidor. Na mesa de Jesus, irmãos, havia amor, mas havia também falsidade. Na mesa que Jesus estava na última noite, havia comunhão, mas havia também hipocrisia. Na noite em que Jesus foi traído, que ele estava na ceia, estava sentado à mesa o Salvador, mas também estava sentado à mesa o traidor. Parece algo complexo e até, como diz, difícil de se entender, de se falar. Como que numa mesma mesa poderia haver pessoas e comportamentos tão diferentes? E é muito simples, é só nós pensarmos muitas vezes aqui hoje. Talvez nesse auditório há muitas pessoas que estão aqui de coração aquebrantado, contrito, desejosos por Deus, sedentos por Deus. E outros talvez vieram só, como diz, para cumprir a obrigação de estar na casa do Senhor Jesus. Quantos estão aqui para adorar? Levante a mão e dá um glória em nome do Senhor Jesus. Esse foi mais ou menos. Vou perguntar de novo: quantos estão aqui para adorar o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Porque, irmãos, Jesus está à mesa, os seus discípulos estão ali, e esses homens caminharam com Jesus por 3 anos. Eles estavam juntos e agora estão sentados à mesa. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito significativo, que estar perto de Jesus não garante a sua transformação. Diga comigo assim: estar perto de Jesus não garante a minha transformação. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Judas andou perto de Jesus por 3 anos. Judas ouviu todas as mensagens e sermões que Jesus pregou. Judas viu os milagres, a multiplicação, Jesus andando sobre as águas, a cura do cego, do coxo e tudo mais que Jesus fez. Judas participou das viagens missionárias de Jesus pela Galileia. Judas recebeu o mesmo poder e mesma autoridade que Deus deu aos seus discípulos em Lucas 9, versículo 1, quando diz a palavra que Jesus chamou os 12 e deu poder a todos eles de expulsar demônios e curar e fazer sinais e maravilhas. Talvez Judas também tenha feito algum sinal que não está registrado na palavra. Mas quando Jesus ora pelos discípulos para impetrar sobre ele poder e autoridade, a Bíblia diz que ele chamou os 12 e orou pelos 12 e determinou a autoridade e o poder sobre 12. Você não vê a Bíblia dizendo assim: Judas, você é meu traidor, então eu vou tratar você diferente, eu vou fazer algo diferente na sua vida. Não, você vê Jesus
tratando Judas com a mesma dignidade, com a mesma semelhança de todos os demais discípulos. Então Judas, ele andou com Jesus, mas esta proximidade não garantiu a transformação dele. Eu vou dizer de novo para você guardar isso no seu coração, e olhe para mim e preste atenção nessa palavra, e não deixe que sua mente se distraia, porque isso é muito importante para você. Judas estava próximo de Jesus, mas não teve o seu coração transformado. Isso é algo muito sério para a nossa vida, irmãos. O coração dele nunca foi totalmente entregue para Jesus. O coração dele nunca se rendeu totalmente ao Senhor Jesus. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Judas, mesmo andando, mesmo próximo, mesmo junto de Jesus, ele ainda continuava em pecado, alguns pecados secretos do seu coração e da sua vida. E a Bíblia chega a revelar em João capítulo 12, versículos 5 e 6, um dos pecados claros que o próprio evangelista João vai revelar sobre Judas. Quando Maria, a irmã de Lázaro, vai ungir os pés de Jesus, a Bíblia vai dizer que Judas olha para aquela questão e diz o seguinte: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Mas João vai revelar e vai dizer o seguinte: ora, ele disse isto não pelo cuidado dos pobres, olha o que ele vai dizer, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que lançava dali. Quando Judas vê alguém, aquela mulher chamada Maria, a irmã de Lázaro, quebrar o vaso do perfume caríssimo e jogar sobre os pés de Jesus, logo ele diz: que desperdício, por que está fazendo isso? E ele já faz o cálculo e diz: olha, esse perfume deve valer 300 denários. O denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então 300 denários são 300 dias de trabalho de alguém. Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo? Diga glória a Deus. Então 300 denários seria 300 dias de trabalho de alguém. Se nós multiplicarmos isso, daria 30 dias por mês, daria 10 meses de trabalho de alguém. Se nós colocarmos aqui uma média salarial aí de R$2.000, era um perfume de R$20.000 que estava sendo quebrado aos pés de Jesus. E logo Judas, ele já diz o seguinte: o mestre não merece essa honra, o mestre não merece todo esse dinheiro. Olha que desperdício que estão fazendo com esse dinheiro. Mas na verdade Judas estava pensando: se esse dinheiro viesse à minha mão, eu já iria roubar ele novamente e iria guardar para mim. Porque a Bíblia diz que ele não disse isso por causa do cuidado dos pobres, mas ele disse isso porque ele tinha bolsa. Ele já estava pensando no roubo, no pecado e em mais uma falcatrua que ele ia fazer. É lamentável nós dizermos isso, e até difícil nós falarmos isso sobre um chamado e um escolhido de Deus, porque Judas foi chamado pelo Senhor. Mas Deus está dizendo que nem todos os chamados são escolhidos. Nem todos nós que estamos aqui, talvez o nosso coração esteja voltado para o Senhor Jesus. Frequentar o culto, participar da ceia, exercer o ministério, conhecer a Bíblia de capa a capa, isso é maravilhoso. Tudo isso um crente deve fazer, mas nada disso substitui um coração entregue na presença do Senhor Jesus. Porque nós podemos cantar e louvar porque conhecemos a letra do hino, mas nós cantamos e não vivemos. Nós cantamos, mas não adoramos. Nós salmodiamos, mas não entregamos a nossa vida. Nós estamos aqui talvez, mas pensando no feijão lá em casa, no arroz que queimou, ou sei lá, no lanche depois do culto, e nosso coração muitas vezes está longe do Senhor Jesus. Por isso o próprio Cristo e também o Antigo Testamento vai dizer o seguinte: que este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Quantos estão com o coração no Senhor? Hoje eu ouvi um menino falando sobre adoração. Hoje eu ouvi um menino falando sobre ministração. Hoje eu ouvi um menino falando um pouquinho sobre adorar ao Senhor.
E ele dizia assim: quando você vem para a igreja para adorar, você não precisa que ninguém te incentive na sua adoração. Você não precisa que ninguém te motive para a sua adoração. Você não precisa que ninguém diga para você que você precisa glorificar, adorar, ou dar um glória ou um louvor ao Senhor Jesus. Porque o seu coração vai sendo inflamado pela palavra, pela verdade da palavra, que é o martelo que esmiuça a penha. E a palavra do Senhor vai falando ao seu coração e trazendo essa verdade, que não basta estar próximo do Senhor, que não basta nós termos rituais e liturgias cristãs e procedimentos até bons, ou linguajar cristão, não é isto o suficiente é alguém que se renda aos pés do Senhor e diga como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguém que vai dizer: eu não estou próximo de Jesus, Cristo vive em mim. Eu não ando com Jesus em alguns momentos, eu ando com Jesus 24 horas por dia da minha vida. A ceia do Senhor revela muitas coisas para nós. E esta última ceia já está revelando, o Senhor está dizendo: aquele que está sentado à mesa é o que me trai, o traidor está comigo. É um tema de início assim, falando, meu Deus, falar sobre um traidor que está na mesa de Jesus. Mas talvez seja a maior verdade para nós, nesta noite, que precisamos de ouvir. E talvez fazer uma pergunta para nós, no nosso íntimo e no nosso pessoal: no que eu estou traindo ao meu Salvador? No que eu estou deixando de amar, de adorar, de servir, ou de viver aquilo que Jesus determinou para mim, na minha vida, no meu dia a dia? E Jesus revela isso e diz: eles estão prestes a cear, a comer. Os discípulos estão em volta à mesa, e Jesus diz: o que me trai, mete a mão na mesa comigo. E quando Jesus diz isso, a palavra vai dizer em Mateus capítulo 26, verso 22, o seguinte: que eles se entristeceram-se muito, e começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Porque é muito fácil, irmãos, nós apontarmos o pecado do irmão e dizer: ele tem pecado, ele tem erro, ele tem falha, ele vive isso, ele vive aquilo, ele vive aquilo outro. Mas Deus não está revelando o pecado aqui, ou revelando um traidor, para que cada um comece a acusar o seu próximo, não. E os próprios discípulos não fazem isto. Eles não olham para Judas e acusam Judas. Eles não olham para Pedro e acusam Pedro. Eles não olham um para o outro e começam a acusar um ao outro. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que todos eles ficaram tristes e perguntaram: porventura sou eu, Senhor? Diga comigo aqui, coloque a mão sobre o teu coração e diga: porventura sou eu, Senhor? Mais forte, de novo, mas do coração, não só para você repetir comigo, mas falando para o Senhor. Muitas vezes quando nós erramos, falhamos e traímos ao Senhor a confiança dEle, a palavra dEle, diga: porventura sou eu, Senhor? Eles não começaram a acusar um ao outro, eles olharam para si mesmos. Isto gera algumas perguntas aqui: será que todos estavam em falha? Será que todos tinham algum erro? A probabilidade de errar todos tinham, de trair todos tinham. E mais à frente nós vamos ver que aquele que disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou negar. Mais à frente nós vamos ver Pedro negando ao Senhor Jesus. Então havia falha em Pedro. E a falha de Pedro era tão grande, dos discípulos, que o Senhor Jesus disse o seguinte: no dia em que você converter, Pedro, no dia que vocês converterem, vocês vão ser bênçãos.
Jesus chega a dizer: Satanás se apresentou e quis peneirar vocês, ou seja, quis provar vocês, quis acusar vocês, mas Jesus diz: eu orei e intercedi por vocês. E aqui eu vou dizer algo para mim e para você: aquele que está em pé, olhe para que não caia, porque o cair pertence ao homem, mas o levantar pertence ao Senhor Jesus. Na última ceia, Jesus apresentou algo para os discípulos, para que eles fizessem o seu autoexame, não julgassem o seu irmão, não olhassem para o seu irmão, mas todos eles fizeram isto, dizendo: porventura sou eu o traidor? Será que vai acontecer algo aqui ainda nesta noite que eu vou me virar contra Jesus? E Jesus é tão discreto nesta noite, que ele serve o pão, mas um dos pedaços estava molhado, e ninguém percebe isso. E Jesus serve a todos, e quem tira esse pedaço é Judas. E Jesus olha para Judas e diz o seguinte: o que você tem que fazer, vai e faz depressa. Os discípulos estavam ali e pensam que o Senhor tinha mandado Judas buscar alguma coisa que faltava naquela noite. Eles pensavam que Jesus tinha mandado ele cuidar dos pobres. Não, Jesus estava dizendo: Judas, aquilo que está no teu coração, como você não quer se converter, como você não quer mudar, vai e faz depressa. Jesus está convidando todos a um autoexame. É por isso que Paulo escreve também na ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, examine-se o homem a si, antes de comer do pão e beber do cálice, para que não coma e beba indignamente. Talvez nesta noite uma oração muito boa para todos nós fazermos aqui é a oração do salmista no Salmo 139, verso 23 e 24, quando ele diz assim: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, e conhece os meus pensamentos. Diga comigo: Deus conhece o meu coração e o meu pensamento. Precisa falar alguma coisa? Você já sabe. Deus conhece o seu coração e o seu pensamento, até o que você está pensando agora. E o salmista continua dizendo o seguinte, verso 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode pôr a mão no coração e dizer, não para mim, mas para o Papai do céu: sonda, Senhor, o meu coração, prova-me os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Já nós vamos participar da ceia, mas antes de participar da ceia, antes de tocar no pão, nós devemos permitir que Deus toque no nosso coração. Antes de nós participarmos dos elementos, precisamos permitir que o Espírito Santo examine as intenções do nosso coração. Quantos creem que o Espírito de Deus está aqui nesta noite? Então peça para Ele examinar o seu coração. Eu estou pregando só algumas coisinhas aqui. Quem sonda e conhece, quem examina, quem aprova ou reprova, não sou eu. Este se chama Espírito Santo de Deus. Quando nós julgamos ao nosso irmão, nós deixamos de ser, como diz, réus e passamos a ser juízes. Mas ninguém está nessa posição de juiz aqui nessa noite. Todos nós somos réus. Precisamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E nesta noite da ceia, quando Jesus diz, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, isto revela que Jesus sabe quem está na sua mesa. Eu vou dizer de novo, Jesus sabe quem está na sua mesa. Jesus sabe quem é você, conhece a sua vida, sabe o que você fez ou deixou de fazer, o que você pensou, o que você deixou de pensar.
o que passa ou o que deixa de passar no seu coração. Algumas pessoas pensam que Deus está lá no céu distante, e não olha, e não percebe, e nem se importa. Este é o maior engano que pode haver na vida de alguém, porque a Bíblia diz que nada escapa do controle soberano de Deus. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Isso não quer dizer que Deus está contando os fios de cabelo, isso quer dizer que Deus sabe dos mínimos detalhes da sua vida. E Deus sonda o coração, a alma, a mente, o espírito, a vontade, o intelecto, todas as partes, todas as dimensões. Nada está escondido do Senhor Jesus. E Jesus conhecia o pensamento, a atitude de cada um, até o plano oculto que estava no coração de Judas. Cristo conhecia todos que estavam na mesa. E isso não era só por causa da última noite ou daquele momento. Mas João capítulo 2, verso 24 e 25 vai revelar algo sobre Jesus muito tremendo. Depois de Jesus transformar a água em vinho, depois de Jesus expulsar os cambistas do templo, uma multidão começou a segui-lo, e alguns começaram a crer em Jesus. Mas Jesus fala o seguinte, em João capítulo 2, verso 24, o seguinte, vai dizer assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles. E por que ele não confiava? Porque a Bíblia diz, porque a todos ele conhecia, e não necessitava que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Diga comigo, Deus sabe tudo o que tem na minha vida. Deus sabe tudo o que tem na minha vida. Ele não precisa que ninguém revele, ele não precisa que ninguém fale. Jesus sabe de todas as coisas. Mas nós estamos perdendo um pouco esse temor e esse tremor de Deus, porque muitas vezes estamos vivendo nas escondidas. Eu estou orando a Deus para Deus mandar aqueles profetas, sabe aqueles profetão que manda o dedo e revela tudo, entrega tudo, e que revela os mínimos detalhes, e que você não pode correr dele, porque ele vai falar o dia, a hora e o local, com quem, como e aonde. Porque tem muita gente acostumando a viver às escondidas, e colocando a mão à mesa, e achando que isso não vai dar ruim nunca. Nós podemos viver como queremos, da maneira que quisermos neste mundo, mas no dia do acerto final, irmão, vai ser triste para muitas pessoas que dirão, como a Bíblia mesmo já determinou e escreveu, muitos dirão: eu cantava, eu pregava, eu fiz até sinais e maravilhas, eu expulsei demônios. E tudo isso vai acontecer não por causa de você. Isso vai acontecer porque o Senhor disse: eu velo por cumprir a minha palavra. Tudo isso acontece, o poder e a glória não acontece por causa de você. Acontece porque Ele diz: a minha palavra não voltará vazia. Se Ele usou uma mula, Ele pode usar qualquer um de nós. E não deixe o orgulho entrar no seu coração, achando que você é alguma coisa ou digno de alguma coisa diante do Senhor Jesus. Porque expulsamos, porque oramos, porque pregamos, não nos habilita a irmos para o céu. O que nos habilita a ir para o céu é aceitarmos Jesus e vivermos como Jesus determinou na sua palavra para mim e para você. Judas andava, Judas ceava, Judas talvez expulsava demônio, porque ele recebeu essa autoridade, esse poder, mas o coração de Judas não estava no Senhor. E na última noite o Senhor escancara isso,
E Hebreus capítulo 4, versículo 13 vai dizer assim: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha, eu vou ler de novo o finalzinho. Nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Nossos pastores, quando criança, pregava a palavra e dizia assim: no dia do acerto final, vai abrir os livros, o livro da vida e o livro daqueles que não estão escritos no livro da vida, e vai ser julgado cada um. E alguns pastores diziam assim que ia abrir um telão, e o Senhor então ia passar todas as suas mazelas, para que você soubesse o porquê você estava sendo sentenciado ou julgado naquele momento. Isto causa um temor no nosso coração, irmãos. Já imaginou Jesus abrir um telão e começar a revelar a nossa vida, o que será mostrado de nós, o que será passado de nós? Não precisa ir muito longe, só essa semana, só esse mês, o que passará diante do telão divino, quantas reprovações nós teremos diante do Senhor. Mas nós estamos firmados só na graça, só no amor, na misericórdia, no Deus de perdão. Ele é graça, Ele é amor, Ele é perdão. Se não fosse isso, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas não podemos abusar da graça e da misericórdia para dar ocasião à carne e dar ocasião ao pecado. Não podemos viver de qualquer maneira diante do Senhor. Jeremias vai dizer no capítulo 17, verso 10: eu, o Senhor, esquadrio o coração, provo os rins, isto para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações. Diga: eu vou receber exatamente aquilo que eu estou plantando. Deus não vai ser injusto com nenhum de nós na nossa colheita. Mas tudo que o homem semear, isto ele ceifará, ele vai colher, diz a palavra do Senhor Jesus. Para quem está vivendo corretamente, irmãos, esta palavra não é um confronto. Para quem está vivendo corretamente, essa palavra é um conforto. E ainda que ninguém esteja te vendo e alguém não esteja te notando, fique tranquilo que a palavra diz que o nosso Deus te vê em secreto, Ele te recompensará. Pastor, estou sendo humilhado por amor a Jesus, estou sendo envergonhado por amor a Jesus, estou sendo perseguido por amor a Jesus, estou sendo abandonado por amor a Jesus. As pessoas não querem nem andar comigo, porque eles me chamam de super crente ou muito crente, sei lá o que. Dê glória ao Senhor Jesus. E para quem está vivendo em pecado não confessado, esta palavra é um alerta que nós podemos esconder do homem, mas ninguém pode esconder de Deus. Nós escondemos os nossos pecados da mãe, do pai, do pastor, das pessoas, mas de Deus não. De Deus ninguém esconde. Mas nesta noite, irmãos, da ceia do Senhor, uma graça tão enorme, tão tremenda foi revelada naquela noite, que nos falta compreensão para entender como Cristo poderia proceder desta maneira. Diga comigo assim: Jesus sabia quem o trairia. De novo, só para você fixar, diga: Jesus sabia quem o trairia. Mas mesmo assim, naquela noite Jesus pegou a toalha, lavou os pés dos discípulos. Do traidor ele não faz diferença. Ele se curva ali, lava os pés, enxuga os pés do traidor. Jesus sabia quem era Judas, mas ele não expulsa e diz: você fora daqui, sai daqui não, se assenta à mesa.
Participa comigo. Jesus ofereceu a oportunidade do arrependimento para Judas. Alguém vai dizer, mas ele não ia se arrepender. Era plano, era destino, tinha que acontecer. Era o escolhido, não sei, irmãos. Deus não destinou Judas para o inferno, só salientou aquilo que estava no coração dele. Por isso que a Bíblia diz, examina o teu coração, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte do mal e da vida. Guarda o teu coração. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? E o Senhor diz, eu, o Senhor, som do esquadrinho, e conheço o teu coração. Jesus não chega em Judas e identifica ele como traidor e julga ele, sentencia ele, expulsa ele da mesa. Não, ele se curva, ele lava os pés, ele permite estar junto e olha discretamente para Judas e diz, o que você tem que fazer? O que está no teu coração? O que você está vivendo, Judas? O que já está inflamado aí, você não se arrepende, você não muda, vai e faz depressa. Este amor de Jesus é extraordinário. Jesus põe o bocado molhado na boca de Judas, ninguém vê. Jesus está dizendo, Judas, eu sei quem é você. E aí eu quero dizer algo para você muito profundo. Não foi Jesus que desistiu de Judas, foi Judas que desistiu de Jesus. E aqui eu quero abrir para todos aqui, Jesus não desistiu de ninguém que está aqui dentro. Eu posso ouvir um amém? Por maior pecado, por maior problema, por maior dificuldade que você tenha, eu quero dizer com alto e bom som para todos, Jesus não desistiu de você. Talvez é você que tem desistido dele. Talvez é você que não tem feito aquilo que Ele fala com você no teu secreto, no teu oculto, no teu dia a dia, porque Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Levanta a mão e dá um glória. Jesus não desistiu de você. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, Papai do céu vai deixar branco como a lã. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, Ele tornará branco como a neve. Ainda que você seja pego como aquela mulher no ato de adultério, e todos estão dizendo que você merece uma pedrada, que você merece ser julgado, que você merece ser sentenciado, ainda que muitos dedos se apontem para você, Jesus vai se abaixar e escrever, e todos vão embora, e Ele vai perguntar, cadê os teus acusadores? E a mulher diz, todos foram embora, e Jesus vai olhar para você como Ele fez para aquela mulher, vai em paz, porque nem eu te condeno, vai e não peques mais. Hoje é ceia. Nós estamos à mesa. Nós vamos pegar do pão. Nós vamos pegar do cálice. Mas não de qualquer maneira. Examine-se o homem. Examine-se o homem. Que tipo de mão está na mesa? Jesus está dizendo que o que está comigo, que mete a mão na mesa, é o que me trai. Que tipo de mão que está na mesa? Uma mão que se levanta para a adoração, ou uma mão que está fechada para a rebelião? Uma mão que doa, que ajuda, que se estende, ou uma mão que só quer receber, egoísta, só para si? Uma mão limpa e pura, como o apóstolo Paulo diz, quero que os homens levantem mãos santas, sem ira, sem contenda. Ou será que se levantará uma mão hoje cheia de raiva, de ódio, de ressentimento, de sangue? Uma mão que honra a Cristo, ou uma mão que negocia os princípios eternos de Deus por interesses pessoais? A questão
não é apenas estar à mesa. A questão é como está o seu coração nessa mesa. Como você está para participar da ceia do Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Os diáconos vão se preparando, que eu já vou partir para o finalmente, o louvor já suba aqui também. Judas, preste atenção, irmãos. Judas estava na mesa, mas longe do arrependimento. Judas estava perto do pão, mas longe da transformação. Judas estava perto de Jesus, mas distante da salvação. E eu quero dizer para nós orarmos e cearmos ao Senhor. Ninguém é perfeito aqui neste lugar. Todos pecaram e estavam destituídos da glória do Senhor. Mas mediante o sangue do Cordeiro, nós somos reconciliados em Cristo Jesus. Mas nós não podemos ficar dando ocasião à carne. Nós temos que viver diante do Senhor Jesus. Cristo não está em busca de perfeição, mas Ele está procurando corações sinceros, que querem se arrepender e dizer para Ele: Senhor, eu te amo, e eu quero te servir, e eu quero me render ao Senhor, e eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força para vencer a minha falha. Não é para olhar para a falha do seu irmão, é para você olhar e dizer assim: eu ainda tenho que mudar. Quem tem que mudar aqui ainda? Levanta a mão. Então fale para o Senhor que você precisa de mudança ainda nesta noite. Participe da ceia em oração. Não esteja apenas próximo de Jesus, esteja junto do Senhor Jesus. Esteja com o Senhor Jesus nesta noite, em nome do Senhor. Assentado ainda como você está, feche os teus olhos.